todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio, mensagem 35. Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Leitura da Bíblia, Gênesis 26, versículos de 1 até 35. Antes de começar, ainda gostaria de comentar um pouco sobre o assunto que nós levantamos ontem na live com o PAC. Nós somos muito abençoados pela palavra fresca que sai da boca de Deus, e cada palavra que o Senhor fala conosco, ali estão vários preciosos princípios espirituais e várias verdades básicas através da revelação. Portanto, por influência da religião, do cristianismo, nós ainda somos muito inclinados a preparar os nossos irmãos recém-convertidos ou pessoas novas entre nós, ou mesmo em uma unidade do SEAP, e nós ainda temos aquele conceito de preparar todos para entender melhor a Bíblia através de lições sistemáticas da Bíblia. De um lado isso é bom, mas por outro lado isso acaba nos levando apenas para o conhecimento teórico da Bíblia. E nós, com o passar do tempo, nós desaprendemos a praticar de uma maneira viva cada vez que o Senhor fala conosco, porque nós já temos a influência daquilo que nós recebemos como lições sistemáticas. Isso impede-nos de encarar a palavra de Deus como falar vivo, que nos traz comandos, nos traz ordens para nós praticarmos de uma maneira viva. Portanto, irmãos, cada palavra de cada semana que o Senhor tem nos dado, ali estão vários e vários princípios preciosíssimos, e ali estão várias lições básicas, da palavra do Senhor. Portanto, eu ainda acho que nós devemos entrar mais para extrair mais riquezas da palavra que nós desfrutamos a cada semana. Não ficar apenas numa obrigação de ter feito a imersão, uma obrigação de ter feito, entendido a palavra da semana através de gritos de guerra, através de nossos adolescentes têm se esforçado a fazer anotações, transcrições, acordar com Deus, dormir com Deus, ouvindo mensagens. Tudo isso é muito, muito importante, mas tudo isso devemos fazer para extrair muitas coisas preciosas que estão contidas nessas palavras, nessas mensagens, Então são princípios espirituais. Por exemplo, eu disse ontem, nós falamos da esterilidade de Sara, e nós nunca teríamos entendido, que a esterilidade da Sara não era apenas um problema pessoal dela, mas representava que através da queda do homem, toda a humanidade se tornou estéril para Deus em produzir frutos para Ele. Então nunca alguém falou conosco dessa maneira. Nós nunca entendemos dessa maneira. Então nós temos que aproveitar cada revelação que vem. Vamos extrair esses princípios tão preciosos, porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele já abençoou o homem, Vamos voltar para Gênesis capítulo 1, só para
vocês entenderem como nós podemos extrair coisas preciosas na palavra da semana, tá? Gênesis 1, versículo 28, depois de 27, Deus ter criado homem e mulher, e 28 diz, e Deus os abençoou. Aqui está um princípio espiritual. Homem já foi criado para receber a bênção de Deus. Então você, sendo um ser humano, você tem que entender isso. Quando Deus criou você, Deus já te abençoou. Que bênção é essa? Que bênção é essa? Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Quando fala-se em ser fecundo, é ser fértil. Não adianta o homem, ter homem e mulher e não ter fertilidade. Aí ninguém produz filhos, ninguém produz fruto para o Senhor. Claro que aqui tem um sentido físico e tem um sentido espiritual. Então, homem foi criado com a bênção de Deus. E qual é a bênção de Deus, irmãos? É a fertilidade para se multiplicar. Então, isso no sentido físico, repito, também no sentido espiritual, nós precisamos ser férteis espiritualmente falando, isto é, devemos ser aquele ramo da videira que dá frutos para Deus. E não só sermos férteis para nos multiplicar, ainda Deus deseja que nós povoemos toda a terra, enchemos a terra para sujeitá-la, para dominá-la, para governar, para subjugar a terra. Subjugar a terra implica em autoridade, implica em reino, reinar, trazer o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, essa é a comissão que Deus deu para o homem, e para o homem executar essa comissão, Deus nos abençoou, Deus nos deu a bênção da fertilidade. Tudo começa pela fertilidade. No entanto, Gênesis 6, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, porque Deus disse para Adão, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas entrou a serpente na jogada, enganou Eva e fez com que Adão desobedecesse essa ordem de Deus. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? O homem de fato morreu, mas não fisicamente, mas morreu espiritualmente. O homem se tornou incapaz de gerar frutos para Deus. O homem então recebeu, juntamente com a queda do homem, com o pecado que entrou no mundo e a morte que entrou no mundo, também o homem foi amaldiçoado com a esterilidade. O homem não é mais capaz de produzir fruto para Deus. E quem nos curou dessa esterilidade? Quem nos curou de nós não produzirmos fruto para Deus e agora novamente podemos ter a fertilidade novamente? Cristo, né? Vocês se lembram, tem um versículo que diz em Isaías 53, vamos ler, vai, vamos ler, Isaías 53, 53, o homem pecou, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o homem não teria como se libertar da maldição da esterilidade, de poder produzir fruto para Deus. Mas Cristo morreu em nosso lugar. E dá uma olhada aqui, capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade? Esterilidade. E as nossas dores levou sobre si,
E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi crucificado e um soldado lhe furou o lado com uma lança, né? E ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós é que cometemos pecado e iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado. Você era incapaz de produzir fruto para Deus, mas pela morte de Cristo na cruz, Ele curou você, Ele sarou você, e agora você pode voltar a produzir fruto para Deus. Por isso o versículo 10 ele fala assim, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Ele foi o primeiro a ser fértil e produzir a descendência para Deus. A sua posteridade, e prolongará os seus dias. Irmãos, está se referindo à igreja, está se referindo a você. Você como um fruto, né, que Cristo gerou na morte e na cruz, né? E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja o versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, Cristo quebrou essa maldição da esterilidade e curou você e eu. E agora nós podemos produzir fruto para Deus. Nós então fomos enxertados nessa boa oliveira, e nós hoje somos ramos da videira verdadeira. E esse ramo, estando na videira, estando no Senhor, e as palavras do Senhor permanecerem em nós, esse dá muito fruto. Irmãos, hoje nós fomos curados da esterilidade. Irmãos, nem na teologia sistemática ensina isso. Você vai nas lições da verdade, não fala sobre isso. Irmãos, não é melhor você pegar a palavra fresca do Senhor, revelada nesse momento, e você extrair essas verdades básicas e ajudar os irmãos? Né, Jonas? Não é melhor fazer assim? Por exemplo, né, nós falamos, eu falei ontem, né? Nós fazendo lições da verdade sobre a justificação, santificação, e nós memorizávamos a justificação, divide em dois aspectos, né, Beto? Justificação objetiva e justificação subjetiva. Acho que vocês não sabem nada disso, né? Mas eu mostrei na palavra profética, Salmo 45. Quem se lembra de Salmo 45? Vamos ler, vai. Não sei se vou terminar a mensagem hoje, mas vamos lá. Salmo 45, para vocês não perderem isso, tá? É para vocês prestarem atenção, cada semana tem cada coisa preciosa, e vocês estão deixando passar, não pode, né? Vocês se lembram quando eu falei de Salmo 45, versículo 13, vocês se lembram do versículo 13? Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Quem é a filha do rei? São as moças que o rei escolheu para ser sua esposa. Você sabia que você é uma moça na rua, não é isso? Como todas as outras. Eu digo até homens, vocês são uma moça, tá? E um dia o Senhor escolheu você. Um dia o Senhor chamou você. O Senhor falou, o Senhor amou a igreja. Você vai fazer parte da igreja, a noiva dele, a esposa dele. Então, antes de
Casar-se com a sua esposa, com a igreja, irmãos, Ele escolheu você, colocou você no palácio para poder santificar você, para poder preparar você para núpcias. Vocês entenderam? Então, para você que estava na rua, andando como uma moleca, né? Mal vestida, e agora você vai ser recebido para dentro do palácio do rei. E quando você entra no palácio do rei, já tem que mudar o vestido. Que vestido é esse? É uma vestidura recamada de ouro. Então, essa é a justificação, né? Essa é a justificação objetiva. Cristo morreu na cruz, Ele se tornou a justiça de Deus para Deus te justificar. Você não fez nada, mas você só creu que a justiça que Cristo operou na cruz valeu para trazer você da rua para o palácio de Deus, que é a igreja. Você hoje foi justificado sem você fazer nada. Tudo que você tinha que fazer é crer. Vocês entenderam? Isso é justificação objetiva. Objetiva quer dizer, você não fez nada, tá? Só que uma vez no palácio, já tem essa vestidura recamada de ouro, significa que você já tem a vida e a natureza de Deus, tá? Agora você precisa preparar a segunda veste. Lembra que eu falei sobre isso, não? Tá? E você não prestou atenção, né? Aí essa segunda vestidura qual é? Enquanto você está no palácio, Ele está preparando você para casamento. Ele está preparando a igreja para casamento. Então a igreja precisa amadurecer, precisa crescer. Então precisa ter uma vestidura de justiça subjetiva. Subjetiva quer dizer, você é que vai trabalhar, tá, com a justiça de Deus. Tá? Então, a segunda vestido qual é? O segundo vestido qual é? Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Quando conduzir perante o rei, quer dizer, já vai conduzir para o casamento. Irmão, quando terminar essa era, nós vamos ser conduzidos para o casamento. Mas se você não estiver preparado, você vai ficar 1000 anos fora. Se preparado. Mas se você já está se preparando, você vai participar das bodas do Cordeiro, do casamento, da maior festa do casamento do universo. Essa festa durará 1000 anos, tá? Então essa segunda veste é a justiça subjetiva, tá? Se você não entendeu ainda, então vou abrir Apocalipse 19 para vocês. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Está chegando, hein? Está chegando. Se prepara, se prepara. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Essa esposa aqui, nesse momento, irmão, não engloba toda a igreja. Engloba somente os vencedores. Quem estiver pronto. Irmão, vamos nos preparar. E quem são esses que estão prontos, né? Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse vestido de linho finíssimo já é a segunda veste. A veste da justificação subjetiva. Eu tenho que tecer essa segunda veste. E como? Versículo diz assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses atos são você quem pratica os atos. Quando você faz a imersão, quando você prega o evangelho, você obedece à palavra de Deus, vive o dia servindo ao Senhor, produzindo fruto, isso é um ato de justiça. Você que produz essa segunda veste, entenderam? Então essa é justiça subjetiva. Irmãos, é muito melhor entender assim, de uma forma orgânica, do que decorar como lições. Justiça objetiva, que é objetiva, que é subjetiva. E santificação então, Beto? O que é santificação?
Santificação tem a santificação posicional e a santificação disposicional. E agora vocês não entenderam nada, né? Vocês adolescentes, eu compliquei a cabeça de vocês. Então, o que é santificação posicional? Você era do mundo, não é? Como todo mundo, andava no caminho da perdição, pecado. Mas um dia, você creu no Senhor Jesus. E pela justiça, né, de Cristo, Deus se justificou. E não só te justificou, te santificou. Sem você ter feito nada, você só creu. Essa justiça é posicional. O que quer dizer posicional? Você estava na rua, é comum. Agora Deus te colocou em um lugar especial na igreja. Ele te colocou em Cristo. Você trocou de posição. Vocês entenderam? Os animais no campo são vulgares, são comuns. Mas quando um animal é escolhido para entrar no templo e ser sacrifício, esse animal que era comum foi santificado posicionalmente, mudou de posição. Vocês entenderam ou não? Então essa é a justificação posicional. Todos nós recebemos a santificação posicional. Hoje nós temos, né, a posição nossa é santa. Mas não quer dizer que todos os elementos aqui dentro são santos. Então eu preciso trabalhar na disposição, na minha parte interna. Eu preciso santificar-me totalmente. Aí que vem, como é que faz isso? Hein? Efésios 5. Isso aí não ensina lição sistemática não. Viu, Jones? Não ensina não, tá? Aqui está. Por isso, irmãos, você tem que aproveitar essa palavra viva, tá? Efésios 5, como fala? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por ela. Que história bonita de amor, Romeu e Julieta. É essa a história? Se entregou por ela, morreu por ela. Que coisa romântica. Não, mas ele morreu com uma finalidade muito elevada. Não é supor uma história de amor. Ele morreu para quê? Ele se entregou por ela para quê? Para que a santificasse. Cristo não pode se casar com a igreja se a igreja não for santificada. Como é que um ente santo que é Deus pode se casar com a igreja não santa? Então Deus precisa nos santificar. O que é santificar? Nos colocar a vida santa, natureza santa de Deus em nós. Mas nós estamos já cheios de natureza pecaminosa, cheios de natureza, né, do velho homem. Como é que faz? Aí nós precisamos de uma lavagem. Como aspira a corça pelas águas correntes. Eu aspiro, na minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, porque água corrente me lava. Água corrente me tira, remove os elementos naturais do pecado, da morte, do velho homem, da velha criação, não é isso? Eu ainda sou muito duro, muito natural, não é isso? Deus está limpando, né, de mim esses elementos e colocando no lugar que tira, está colocando o quê? Pela palavra, está colocando a sua vida santa, sua natureza santa. Vocês entenderam? Então, através da lavagem de água pela palavra, através de Deus tirar os elementos não santos e colocando elementos santos de Deus, nós estamos sendo santificados. Não estão fazendo imersão para nada. Não estamos entrando na palavra, inculcando a palavra no coração para nada. Não estamos dormindo com Deus, acordando com Deus, né? Não estamos fazendo isso por nada. Nós estamos fazendo isso porque Cristo deseja nos santificar. Essa é a santificação disposicional. Disposição, a parte interna nossa, tá? Eu só citei esses dois exemplos. Querem mais ainda? Eu não tenho tempo, né? Mas, por exemplo, tá bom, vocês querem mais? A esterilidade, acabei de falar, não é? A cura da esterilidade.
É o que nós estamos lidando com. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vamos já falar na mensagem, tá bom? Senão eu não vou terminar essa mensagem. Vamos lá, Gênesis 26, versículo 1. Porque é mais cômodo eu juntar uma classe de aluno numa sala de aula e já ter livros didáticos, né? Para manda ler, aí todo mundo estuda, tal, depois a gente faz o exame, é aprovado, não é aprovado. Isso é o ensino sistemático da teologia. Não funciona assim. A gente tem que extrair cada princípio, cada lição básica, através do falar vivo do Senhor. Vocês entenderam? Senão você nunca saberá aplicar a palavra. Se você só está acostumado a um ensino sistemático, você não saberá aplicar a palavra viva no seu dia a dia, certo? Então, nós precisamos ter essa disposição de extrair riquezas, princípios espirituais e também lições básicas, né, da verdade do Senhor, tá bom? Então vamos lá, versículo 1 de capítulo 26 de Gênesis. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Vocês sabem que Abraão teve uma experiência dessa. Ele estava em Canaã e veio fome à terra. Ele, para poder ter o que comer, desceu ao Egito, tá? E apesar de ter feito coisa errada lá, ele mentiu, falou que a sua mulher era sua irmã para não ser morto, mas Deus ainda assim o abençoou. Saiu do Egito muito, muito rico, certo? Então, só que Deus apareceu ao Senhor e disse para Isaque: Isaque, você não vai ser como seu pai, não. Você não vai descer para o Egito, tá? Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, tá? E, irmãos, então, deixe-me ver como é que Abraão, né? Ele desceu, mas Deus apareceu a Isaque antes e disse para não descer. E onde fica Gerar? É onde Abraão finalmente se estabeleceu por mais tempo. Vocês se lembram? Eu tinha comentado com vocês que Abraão era um peregrino na terra da promessa. Deus lhe prometeu aquela terra, mas ele não tinha propriedade nenhuma, não tinha onde pôr os pés. Então ele vivia de favor. Ele ia para cá, ia para lá, tal, até que ele se estabeleceu em Gerar, a terra de Abimeleque. E quem era Abimeleque? Hein? Era um rei em Gerar. Era o rei dos filisteus. E Gerar ficava onde? Ficava ao sul de Israel, tá? Então, naquela terra, Deus então preparou uma situação que Abimeleque disse para Abraão: Abraão, você não precisa ir para lugar nenhum. Fica aqui, escolha a melhor parte dessa terra e se estabeleça. Então é a primeira vez que alguém da terra lhe convidou para se fixar ali, porque Abraão não tinha propriedade de terra. Então finalmente ele se estabeleceu em Gerar, ao sul de Israel, e Isaque estava morando ali, tá? Vocês se lembram, né? Então estava em Gerar, e ele foi se avistar também com Abimeleque. Irmãos, cuidado, Abimeleque aqui refere-se ao rei dos filisteus. Rei Gerar é um nome comum dos reis de Gerar. Não significa que seja o mesmo Abimeleque do Egito. Quando
quando Abraão desceu ao Egito, quando Abraão foi para Gerar. Não necessariamente seja o mesmo Abimeleque, tá? Pode ser seu sucessor, não sei, tá? Então, aqui apareceu o Senhor para não descer. Aí, então, em seguida, olha só a confirmação da promessa que Deus deu a Abraão. É aí que eu quero aproveitar e falar um pouco. E vocês podem extrair lições básicas e maravilhosas daí, né? Qual é a confirmação da promessa de Deus? Qual é a promessa, afinal de contas, a promessa que Deus deu a Abraão? Qual é o conteúdo? Tá? Então vamos lá, vamos relembrar aqui. Versículo 3. Deus disse para habitar na terra em Gerar, tá? Habita nela e serei contigo. Deus disse para Isaac, tá? Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Irmãos, a promessa de Deus a Abraão, a melhor coisa, tudo tem que se iniciar com a bênção de Deus. Mas se Deus não nos abençoar, irmão, nada vai prosseguir, nada vai prosperar. Então, nós precisamos, o homem precisa desesperadamente da bênção de Deus. Mas quando nós falamos em bênção, o homem só pensa em ter muito dinheiro, né? Ter saúde, bem-estar, boa família. Não, a bênção, irmãos, na verdade, quando Deus abençoa o homem, é para o homem fazer a vontade dele. Então, aquele homem que faz a vontade dele, aquele homem que é submisso a ele, obedece a sua palavra, irmãos, a bênção de Deus está sobre ele. Então, da mesma forma, nesse mesmo princípio, você quer ter a bênção de Deus em toda a sua vida? Quem não quer? Eu quero. Mas para isso, qual é a condição? De nós vivemos exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ter esse mesmo coração de Abraão. Abraão, o dia que ele achou Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, ele disse, a Ele vou servir. Eu não tenho mais nenhuma outra ambição, não preciso de mais nada. Não anseio ter bens na terra, não anseio, ainda que Deus lhe deu muitos bens, vocês entenderam? Deus lhe deu muito gado, muitos rebanhos, muitos servos, muita serva, e ele se tornou um homem riquíssimo, mas essas coisas não tomavam seu coração. Ele sabia que tudo aquilo que Deus deu para Abraão era para servir a Deus. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Você tem um coração correto. Você ama Deus, só quer servir a Deus, só quer ser útil para Ele fazer a vontade dEle. Usar você como um canal, você vai ter a bênção no Senhor por toda a sua vida, acredita ou não? Ainda que tenha o quê? Tenha situações difíceis, como todos nós precisamos ter. Depois nós vamos falar, né? Entrar em Jacó, você vai ver o quanto você precisa de passar por sofrimentos para poder ser transformado, né? Então nós ainda somos muito naturais, nós precisamos passar por situações difíceis. Ainda, irmãos, que nós passamos por toda situação difícil, Deus é conosco. Ele nos conduz. Mesmo no momento parece que você fala, essa rua é sem saída, não tem mais fim, não tem mais saída, isso é o fim da minha vida. Deus providencia um livramento, porque você é um abençoado do Senhor. Por que você é abençoado do Senhor? Porque você é aquele que faz a vontade dEle. Você dispôs o seu coração para fazer a vontade, para servi-lo. Irmãos, é isso. Então não quer dizer que você está bom, você não vai prosperar na vida, não estou dizendo isso. Não vai prosperar na sua profissão, não vai prosperar no seu estudo, você não vai prosperar na sua família, não estou dizendo nada disso. Deus vai te dar tudo isso, acredita? Mas mesmo que Deus te dê tudo isso, você não põe coração nessas coisas, porque o objetivo seu é servir a Deus, para ser útil a Deus, e assim Deus vai te abençoar até o último dia da sua vida, acredita? Então eu quero a bênção do Senhor, espero que você também busque a bênção do Senhor, né? Então, versículo, né,
serei contigo, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, Isaque, com essa palavra, ele ficou em Gerar. Vocês entenderam? Então, irmãos, a partir daí, quando você quer a bênção do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. O Senhor manda você ficar, você fica. Manda você ir, você vai. Então, é assim que funciona. Então, vou aproveitar. Que bênção é essa e para que essa bênção de Deus? Aí eu vou voltar de novo para Gênesis 1:28. Você sabia que todas essas bênçãos que Deus deu para Abraão, agora transferiu para Isaque, está já aqui quando Deus criou o homem. Então não é algo exclusivo de Abraão, é que o ser humano perdeu com a queda de Adão, e agora Abraão recuperou, Deus deu para Abraão, essa mesma bênção foi dada quando Deus criou o homem, você já tinha originalmente, né? Então Gênesis 1, versículo 28, vou repetir, e Deus os abençoou. É a bênção de Deus. Quando você foi criado, Deus já te abençoou. Agora, que bênção é essa? Que bênção é essa? Para que serve essa bênção? Essa bênção não é só para enriquecer você. Essa bênção não é para você ter muito dinheiro na conta bancária. Essa bênção não é você ter muita saúde. Não é só isso. Essa bênção é para quê? Ainda é para Deus. Para você ser útil na mão de Deus para fazer a sua vontade. Então, dentro dessa bênção, o primeiro item é: sede fecundos e multiplicai-vos. Quer dizer, sede férteis e multiplicai-vos. Deus quer fruto. Deus quer que sejamos frutíferos. Tá? Não só fisicamente, mas principalmente para fazer a vontade de Deus, produzir fruto para Deus. Você já imaginou, Deus nos criou com essa bênção e com essa finalidade, e eu vivo aqui no mundo, não sirvo para Deus, não produzo nada para Deus? Quantos bilhões de pessoas estão produzindo? Quase que pouca gente está produzindo para Deus. Então não faz sentido o homem viver aqui na terra. Não faz sentido ganhar bilhões, milhões, ser milionário, bilionário, ser rico, ser pobre. Não vale nada, é ou não é? Se o homem vive aqui na terra e não serve para produzir a vontade de Deus, não presta para nada. Por isso, irmão, vamos fazer com que a nossa vida tenha sentido. Então, primeiro, irmão, produzir fruto para Deus. Vamos ser férteis. Aí que o Senhor quer nos férteis, produzir coisa para fruto para Deus, produzir descendência espiritual. Os colportores estão buscando, produzindo muitos descendentes espirituais nas ruas, encontrando pessoas sedentas, corações abertos, né, para receber o Senhor. Muitos irmãos e irmãs das igrejas também no dia a dia também pregam o evangelho, não é isso? Muitos através do TCI estão produzindo frutos para Deus. Irmãos, isso é fertilidade e multiplicação. Isso tudo está debaixo da bênção de Deus, e isso refere-se à descendência. Produzir fruto significa descendência. Então, da promessa que Deus deu a Abraão, é bênção e descendência, e a descendência implica em fertilidade e multiplicação. Em seguida, para que fertilidade, para que multiplicação? É para ganhar terra. Bênção, descendência, terra. Entenderam? São esses três itens. Tudo está debaixo da bênção. Sem a bênção não teria nada disso. Graças a Deus que Deus abençoou. Aí vem o quê? Descendência. Para ter descendência precisa de fertilidade e multiplicação. E para conquistar terra precisa de
enchi a terra e sujeitai-a. Vocês entenderam ou não? Então, a promessa que Deus deu a Abraão, na verdade Deus já tinha dado na criação do homem. É a bênção, descendência e terra. Deus quer nos dar toda a terra. Não é só um pedaço de terra que você tem, 10 por 20, não. Não é aquela terra, não. Deus quer te dar toda essa terra, tá? Ó Senhor Jesus. E aí ele fala, né, das estrelas do céu. Vamos lá, onde está? Né? Ele fala assim, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Irmão, certamente Deus não estava olhando num ângulo estreito, apenas para a produção, surgimento futuro do povo de Israel. Deus está olhando num sentido muito mais amplo. Deus está olhando a descendência de Isaac, seria como as estrelas do céu. Não como somente as areias, né, do pó da terra, mas as estrelas do céu. E quando não está olhando apenas para um povo de Israel, mas aqui fala todas as nações da terra. Então, irmãos, ele já está enxergando a semente que viria de Abraão, Isaac, seria Cristo. E através de Cristo, irmãos, viria o quê? Viria a descendência celestial, são as estrelas do céu. E onde estão a descendência celestial? Eu estou vendo vocês. Vocês foram gerados por Cristo. Vocês são a descendência celestial, tão numerosa, Deus quer fazer tão numerosa como a estrela do céu. E em Abraão e em Isaque, e na descendência de Isaque, serão benditas todas as nações da terra. Então não é só uma nação de Israel, todas as nações. Então a bênção que Deus nos dá é para nós produzirmos descendência, principalmente espiritual, fruto para Deus. Para quê? Para conquistar terra para Deus. E quando com cada terra que nós conquistamos para Deus, irmãos, nós levamos a bênção para lá. Ou não? Eu estava lembrando lá embaixo, antes de vir aqui, né, com os irmãos, ficamos muito alegres. Ano passado, a nossa própria região aqui, metropolitana de São Paulo, nós ainda estamos em uma situação difícil, né? Né, Vilmar? A gente então, graças ao Senhor, sob a orientação do Senhor, trabalhamos no ABC, tivemos uma conferência em São Bernardo do Campo, nós trabalhamos em Guarulhos, né? E nós alugamos uma casa de comportores lá em Santo André, e agora em Guarulhos nós montamos uma casa de comportores, e agora nós estamos trabalhando onde? Na Baixada Santista, tá? Onde nós, agora graças ao Senhor, a Vale do Paraíba, né? No sentido Dutra, São Paulo, Rio, também o Senhor está abençoando, não é isso? Hoje, graças ao Senhor, São José dos Campos, né, é uma igreja extremamente saudável, cooperando com o Senhor na expansão, e Jacareí já foi, né, extremamente abençoada. Quer dizer, onde nós chegamos, nós abençoamos, ou não? Então temos que ir. Se você não sai, não leva a bênção para ninguém. Então, irmão, vamos sair, vamos fazer TCI, vamos levar essa bênção para toda a terra. Por isso nós precisamos de muitas pessoas, muitos trabalhadores. Eu fiquei tão contente, né, que nós temos hoje, né, o Douglas, né, nos apresentou na casa de adolescentes, já estão emancipando. Douglas, cadê o Douglas? Vem cá, apresenta aqui para a igreja. Onde estão os meninos aí? Pode subir aqui, só para a câmera pegar. Sobe aqui, ó. Cadê os meninos? Meninos e meninas, cadê? Sobe aqui, isso. Que foram emancipados, ou estão sendo emancipados,
para lutar nas ruas, para ser soldado do Senhor nas ruas. Fica aqui atrás de mim para a câmera pegar aqui, ó. Cadê? Não tem mais não? Hein? Vamos. Roy. Isso, sobe. Ô, Douglas, apresenta rapidamente. Amém. Eles. Vamos lá. Senhor Jesus, como nós falamos lá embaixo, irmãos, esse é o ano da frutificação. Está iniciando o ano, e esse ano é o ano que a Casa de Adolescentes deu mais frutos. Rapidinho. Rox, 17 anos. Manu, 18 anos. Roy, 23, também já foi para o CEAP agora. Luan, 18 anos, está indo para o CEAP agora. Raik, 17 anos, chegou na Casa de Adolescentes agora, integral. Brian, 20 anos, também já está indo para o CEAP agora. Esse é o Cadu, 17 anos também, da Casa de Adolescentes Integral. Caio Takeuchi, chegou agora também, Casa Integral. Esse é o Davi Choi também, 17 anos. Esse é o Exército de Jovens Santos que o Senhor está levantando nesse tempo final. Louvado seja o Senhor. Você apresentou as irmãs também? Já, né? Sim, apresentei a Tá. Manu e a Rox. Ótimo. Aleluia. Aí, vocês estão vendo? Nós precisamos de gente para conquistar a terra. O Senhor não dá descendência, é para conquistar a terra. Então, nós precisamos de muitas pessoas trabalhando mão de obra, né? E todos que vão para o CEAP, mesmo aqueles que vão prosseguir seus estudos no terceiro grau, no ensino superior, não tem problema, faça meio ano no CEAP e meio ano de missões no exterior para você amadurecer. Você vai entrar na faculdade mais maduro, tá? Não é ano perdido. Aí eu falei né, esses são, né, esses que passam pelo CEAP serão, né, é muito famoso nos Estados Unidos chamar, né, os homens bem preparados são os fuzileiros navais americanos. Eu estou falando para ele, nós somos fuzileiros navais do Senhor. Uma vez fuzileiro naval do Senhor, nós somos fuzileiros navais para sempre. Quer dizer, nós somos soldados do reino para sempre. Então, esses aí estão sendo emancipados, pouco a pouco, estão sendo trabalhados, serão muito úteis nas ruas, né, nas escolas, nas profissões e também nos continentes, para nós ganharmos toda a terra para o Senhor. Obrigado, Douglas. Então essa bênção, né? Essa bênção que Deus abençoou Abraão, na verdade já abençoou o homem, já abençoou você quando foi criado, tá? E implica em descendência, implica em conquista da terra, tá? Então, irmãos, nós somos os abençoados do Senhor. Dá uma olhada em capítulo 26 de Gênesis que nós estamos lendo. Olha só versículos 28 e 29. Quando, eu vou ainda relatar essa história, Abimeleque veio com sua comitiva até Isaac, e Isaac perguntou, por que você veio com essa comitiva toda, né? Dado que vocês me odeiam e me expulsaram do vosso meio, quer dizer, ele não estava lá em Gerar propriamente dito, mas nos arredores, tá? Aí eles responderam, olha só que eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Irmãos, nós que servimos ao Senhor, nós temos a bênção do Senhor seguindo na nossa vida, irmão, nós temos que ser reconhecidos pelas pessoas que estão à nossa volta, que o Senhor, que eles veem claramente que o Senhor é conosco. No seu lugar de trabalho você é reconhecido assim?
na sua vizinhança, no seu parentesco, né? É reconhecido como, vimos claramente que o Senhor é contigo, sabe? É isso que precisa acontecer. Aí chega no versículo 29, jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Irmãos, nós somos tão abençoados, o Senhor é tão conosco, porque nós servimos ao Senhor, vivemos obedientes à sua palavra. Você já pensou, não se surpreenda quando alguém com que você convive vai dizer, você é agora, eu reconheço que você agora é um abençoado do Senhor. Ou você é reconhecido como um azarado você é o mais azarado do nosso meio, nós devemos ser reconhecidos como o abençoado do Senhor. Então lá em Gálatas 3, vamos ver quem é essa descendência, tá? Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 8 e 9. Ora, versículo 7, sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Quer dizer, a descendência de Abraão não foi apenas a nação de Israel, é principalmente os da fé. Quem são os da fé? Eu, você, nós somos filhos de Abraão. Somos os da fé que são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quer dizer, a bênção de Abraão chegou até a nós, os da fé. Nós recebemos essa bênção. Você tem essa bênção. Você foi herdado quando você creu em Jesus. Você se tornou os da fé. E nós somos aqueles que em ti, né, serão abençoados todos os povos. E qual é a bênção? Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, a bênção é o Espírito prometido. Quem é o Espírito prometido? Porque ele é a nossa bênção. Ele é a bênção de Abraão que nós recebemos. Por quê? Não sabe? Porque o Espírito prometido, irmãos, é próprio Deus. Próprio Deus em Cristo e no Espírito vive em você, está com você a todo tempo, não é? Você, quando você faz a imersão, você busca a presença de Deus, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e você busca na imersão, na comunhão com o Senhor, e o Senhor se deixa encontrar. Por que você encontra o Senhor? Por que você consegue encontrar a presença do Senhor? Porque o Espírito prometido está em você. É ou não é? Senão você teria que subir, quem sabe até Himalaia para encontrar-se com Deus. Hoje não precisa. Ele, através do Espírito prometido, está em você. Está dentro de você. Essa é a maior bênção. Você pode a todo tempo andar na sua presença. Vocês entenderam? Então, irmãos, essa é a maior bênção. Eu estou com o Senhor a todo tempo. Só que eu posso trancá-lo no quarto de hóspede, ou posso convidá-lo para ser dono da minha vida. É ou não é? Então, depende como a atitude que você tem para com o Espírito. Por isso Paulo fala assim, sabe, não andais pela carne, mas pelo Espírito. Convide o Senhor para ser o seu dono, para ser o Senhor da sua vida, né? Aí você vai ter a presença do Senhor a todo o tempo, você vai ter a bênção
né, de Abraão, bênção do Senhor com você a todo tempo, e em você será abençoado todos os povos da terra, porque não é você, é Cristo que está em você. Tá? Aí versículo 16 ainda de Gálatas 3, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Vocês prestaram atenção que em Gênesis fala sempre em descendência, 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 mas não fala em descendentes, usa sempre o singular. Por quê? Porque ali Deus já estava indicando que não são os muitos filhos de Abraão. Deus estava se referindo ao único descendente, que é a semente de Abraão, que está aqui, ó. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, é em Cristo que todos os povos serão abençoados. Em Cristo todas as nações serão abençoadas. E você que tem o Espírito morando em você, você tem o próprio Cristo, né, que abençoa todo lugar onde você chegar. Por isso, irmão, quando os colportores vão nas ruas, quando os irmãos e irmãs vêm ver com os adolescentes no TCI, irmãos, Cristo está conosco, abençoando as pessoas. Você está levando a bênção nas ruas e nas casas que vocês abrirem, né, no TCI, através de Missão Família ou através do Vem e Vê. Portanto, irmãos, nós temos que ter essa visão clara, porque o Senhor hoje está conosco a todo tempo, por meio do Espírito. Irmão, você quer ter coisa mais abençoada do que isso? Você tem Deus andando com você a todo tempo. Tem a possibilidade de você andar com Deus a todo tempo. Você só não anda porque não quer, certo? Se você quiser, você pode andar com Deus a todo tempo, e Ele fala com você a todo tempo, tá bom? Então, em segundo lugar, a promessa de Deus diz respeito a herdar a terra. Cristo, né? A semente de Abraão foi constituído rei sobre os santos montes, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá, isso está onde? Isso está em Salmo 2, vocês se lembram? Salmos capítulo 2, tá? Deus diz assim, versículo 6, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, eu tenho o meu rei escolhido, Deus diz, e quem é esse rei escolhido? É Cristo, tá? Aí então versículo 7, ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Quer dizer, então, não só Cristo como o Filho unigênito de Deus, mas Cristo como homem, que na ressurreição foi gerado como Filho primogênito de Deus. Agora ele tem irmãos humanos, que somos nós. Sabia disso? Hoje Deus tem filhos humanos. Quando você creu no Senhor Jesus, você se tornou um filho de Deus. Deus só tinha um único filho, que é Cristo, filho unigênito. Mas agora, através da sua morte e ressurreição, ele agora gerou. Ele foi gerado como filho primogênito e agora gerou os muitos filhos de Deus, que somos nós, os seres humanos que creram em Jesus. Tá bom? Então, aí... Versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Vocês entenderam, né? Deus deu herança, deu a terra aqui por herança a Cristo, ao descendente de Abraão, e deu as extremidades da terra por possessão. Cristo vai tomar posse de toda a terra e você vai ajudar essa posse. Cristo nessa posse. Por isso, irmão, nós estamos percorrendo toda a terra. Tem uma equipe pequena dos Estados Unidos que foram para a Oceania, naquele continente onde está a Austrália, tá? Irmãos, nós estamos lá para conquistar aquela terra.
Nós estamos na África, graças ao Senhor, na África do Sul, na África Central, tá? Ainda falta conquistar o norte da África, mas nós já estamos lá trabalhando. Nós estamos na Europa, né, César? Você está aqui, César? Nós estamos na Europa. O Expo Livre está percorrendo a Itália, Nápoles, Roma, e está indo para a Alemanha, é isso? Vai para a Suíça, o que mais? Alemanha. Irmãos, ainda tem todo o norte, né, da Europa, Europa Oriental para conquistar, não é isso? Nós temos ali a própria Ucrânia e a Rússia, hein? Vamos ganhar a Rússia, leste europeu, né? Irmãos, quem quer participar dessa conquista? Por isso nós estamos preparando colportores de elite, né? Como missionário do Senhor, para conquistarmos toda a terra, porque Deus deu ao seu Filho essa terra por herança, até a extremidade da terra por possessão. Irmãos, a igreja vai, né, cooperar com Cristo para tomar posse. Ó Senhor Jesus, Hebreus 1, versículo 2, como diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmão, Deus constituiu seu Filho Cristo para ser o herdeiro, mas Cristo não vai herdar sozinho, Ele quer herdar com você. Isso está em Romanos 8. Se você hoje ajuda Cristo a herdar toda a terra, você vai fazer parte também de quem vai herdar. Por isso, capítulo 8 de Romanos, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Você é um herdeiro que vai herdar a terra. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas tem uma condição: se com Ele sofremos hoje, também com Ele seremos glorificados. Então, irmão, nosso destino é herdar toda a terra. Ou você está preocupado com um pedacinho de terra aqui, um pouquinho de bens aqui, um pouquinho de patrimônio, lutando a vida toda, depois entra no caixão, não leva nada. Mas se você hoje luta pelo reino de Deus, quando o Senhor voltar e por toda a eternidade, você vai herdar a terra com Cristo e vai reinar sobre a terra. Se você for vencedor, melhor ainda, você for vencedor, vai reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ó Senhor Jesus. Então, quando Deus, tá? Então, ó Senhor Jesus. Isso aqui eu já falei, tá? Então, aqui, voltando lá para Gênesis 26, muito interessante que Deus abençoou Abraão, porque ele obedeceu, tá? Vamos lá, onde está isso? Versículo 26. Versículo 5, capítulo 26, versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Irmão, você quer continuar tendo a bênção, sendo útil na mão de Deus, em conquistar essa terra toda, produzir fruto para Deus? Irmãos, obedeça a palavra de Deus, tá? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Irmão, mas eu não vejo no livro de Gênesis, no relato de Abraão, Deus dá tantos mandamentos assim, Deus dá tantos preceitos, Deus dá tantos estatutos, né? Deus dá tantas leis. Eu não vi nada disso. Onde estão isso? É a palavra. É a palavra viva do Senhor. A palavra viva do Senhor contém tudo isso. Não é aquela coisa mecânica religiosa de guardar mandamento, mandar preceito, guardar ordenança. Não, é a palavra viva. Por isso, irmão, eu tenho insistido um tanto. Não faça, da obra do Senhor uma coisa mecânica, sistemática.
né, como numa escola, né? Aqui é um jardim de Deus. Estamos lidando com vida. Cada um é cada um. Temos que cuidar de cada um com amor, com cuidado, né, para tornar cada um, irmãos, uma pessoa útil para fazer a vontade do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, o que mais? Aí Isaac comete o mesmo erro de Abraão, né, em seguida, né, quando esteve no Egito e dizendo que Rebeca era sua irmã também para preservar sua vida. Quer dizer, Isaac, quando foi para Gerar, cometeu o mesmo erro, dizendo que Rebeca também era formosa, era bonita, ele tinha medo de alguém matá-lo e tomar sua mulher por sua esposa por mulher, e ele mentiu da mesma forma, né? Então, em Gênesis 24:62, vamos dar uma olhada, 24:62, só para mostrar onde Isaac habitava, tá? 24:62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Negueb. Eu já tinha falado para você, Negueb fica ao sul de Israel, tá? E saíra Isaac a meditar no campo, tá? Então, significa que quando Rebeca chegou, Isaac já estava lá. E onde fica essa região? É uma região desértica, ao sul de Canaã, com a cidade de Berseba como centro. E onde fica Berseba? Quem se lembra de Berseba? Quando eu falei de Abraão, foi onde? Vocês não se lembram, né? Onde Abraão fez aliança com Abimeleque, porque os servos de Abimeleque tinham tomado à força um poço que Abraão mandou cavar, e eles tomaram à força. E nessa hora, Abraão reclamou com Abimeleque, Abimeleque devolveu o poço para Abraão, por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, tá? Berseba. Então ali Abraão morou por muito tempo em Berseba. Então quando Abimeleque descobriu, né, que Rebeca era mulher de Isaac, dá uma olhada aqui, né? Onde está? Versículo 12, né? Vamos lá. Versículo 12. Não, versículo, onde está? Versículo 9, vai. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissesse a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que a nós fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 porão, porque o Senhor o abençoava. Irmão, olha que coisa, que bênção do Senhor. Sabe, até aqui na Bíblia, nós não vemos, porque nós vimos que Abraão tinha gado, tinha rebanhos, não é isso? Tinha servo, tinha servas, mas nós não vimos ninguém semear na terra. Então, pela primeira vez tem um registro aqui, que Isaac, depois desse problema com Abimeleque em Gerar, então ele se fixou na terra e semeou, e no primeiro ano já deu 100 por 1. Vocês se lembram de Mateus 13? O semeador saiu a semear. Vocês se lembram dessa parábola? E quando a semente cai numa boa terra, a semente é a palavra do reino. Os nossos comportores estão semeando, todo dia estão semeando, né? Então a semente do reino, quando cai numa boa terra, produz quanto? Produz a 30, 60 e a 100 por 1. Então o máximo é 100 por 1, quer dizer, um grão que você semeia
produz 100 grãos. Um saco de semente que você semeia, você vai recolher 100 sacos. Olha só que abundância. Então Isaac no primeiro ano, porque o primeiro ano não é fácil não. Quem lida com lavoura sabe. Primeiro ano você tem que capinar, você tem que tirar as ervas daninhas, você tem que arar a terra, refofar, equilibrar a terra, colocar calcário, né? Tirar a acidez, etc, etc. E quem sabe no terceiro, quarto, quinto ano começa a dar uma produção máxima. Mas o Senhor abençoou tanto Isaac que no primeiro ano já produziu a 100 por 1. Né? Você quer essa bênção do Senhor? Pode ter certeza, irmão, o Senhor pode te abençoar. Mas você não serve o Senhor por causa dessa bênção material. E o Senhor te dá essa bênção também para Ele. Certo? Para investidores do reino. Senhor Jesus, vamos lá. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Aí vem outro problema, né? Inveja entrou aí no meio, tá? Aí o que aconteceram? Então os filisteus começaram a tentar destruí-lo, e os filisteus começaram a entulhar todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado, tá? E enchendo-os de terra, entulhando, enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparte-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Vocês estão ficando. Eu cedi essa parte da terra para você habitar, agora você ficou mais poderoso do que nós. Eles tinham inveja. Aí começaram a entulhar todos os poços que Abraão havia aberto. E então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, foi para o vale, e onde habitou, e tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Deus continua abençoando a ele. Irmãos, nós não estamos cavando poços e achando água nascente? Se você é uma corça que aspira corrente das águas, você não se contenta com água parada. Aqui você tem uma nascente de água. É um poço de nascente de água. Irmão, nós estamos todos os dias cavando o poço de água nascente, para beber da água fresca, água nascente, água pura. Irmãos, água corrente não é água contaminada. Se você pega um lago de água parada, pode ter contaminação, não é isso? De bactérias, de animais que trazem contaminações. Mas se for água corrente, você está livre de contaminações. Então, graças ao Senhor, né, nós estamos sendo santificados pela lavagem da água corrente da palavra, tá? Então, nós precisamos todos os dias cavar poços para achar nascente de água, águas, né, com nascente. Então, onde estou, hein? Onde estou? 20, né? 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali ele subiu de volta para Berseba. Perdão. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas,
porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Ó Senhor Jesus, o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Quero dizer o seguinte: o inimigo de Deus, que é o teu inimigo, ele não está contente, ele tem inveja de você. Ele tem inveja da bênção que Deus está te dando. Tudo prospera na tua vida, certo? Deus é contigo na rua, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, no TCI, não é isso? Emancipando a igreja, Deus é contigo. Então ele tem inveja disso. E ele sabe que a fonte da tua bênção está na água corrente. Ele quer entulhar o poço. Ele quer que você pare de beber da água corrente. Então ele quer entulhar o seu poço. Por isso, irmãos, nós, ó Senhor Jesus, porque a água é um recurso natural que é necessário para a sobrevivência de todo mundo, né? Então, qualquer atividade que gera vida precisa de água. Já pensou? Agricultura precisa de água, criar animais precisa de água, para estabelecer, o homem se estabelecer em cidades, a sua casa, tudo precisa de água. Tudo que lida com vida precisa de água. Então, espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Sem água da palavra, nós não vivemos. Então, qual é uma das grandes estratégias da guerra? É cortar suprimento. Eu estou aqui lutando com o inimigo, né, desgastando-me tanto, mas tem uma maneira fácil. Eu vou por trás e corto o seu suprimento. Quer dizer, as pessoas que estão levando suprimento de alimento, de água, né, de armamento e tal, eu vou cortar suprimento, aí eu ganho a guerra. O que o inimigo está fazendo? Ele está querendo cortar o seu suprimento. Cortar o suprimento da palavra. Ele está entulhando o seu poço. Irmão, com o passar do tempo, se a gente não aprender a se renovar, ele vai entulhando o nosso coração. Então, por isso que eu tenho dito para os irmãos, vamos ajudar todos os irmãos, todas as irmãs da igreja a servirem ao Senhor. Todos precisam servir ao Senhor, porque em todos servirem, irmãos, é que a edificação da igreja acontece. Mas acontece que há serviços internos. Serviço de criança, serviço de recepção, serviço de arrumação de cadeira, disso, daquilo, tal, serviços internos. Mas, irmãos, se a gente ficar só no serviço interno e não ter contato com o que o Senhor faz nas ruas, lá fora, irmão, nós envelhecemos. Nós precisamos de renovação. Então, eu tenho aconselhado, em vez de só ficar no serviço interno, de vez em quando é bom sair para a rua, né? De vez em quando sai, participe de um TCI, junto com um adolescente. Você já levou um adolescente ir para um supermercado pregar evangelho? Hein? Leva um adolescente. Você tem medo? Você tem, como é que fala? Você tem pavor, né? Você dá um frio na barriga? Tá bom, então leva um adolescente e deixa ele te guiar, tá bom? Você não precisa fazer nada no começo. Deixa ele fazer. E você vai ver que quanto milagre acontece. Isso vai renovar você. Participa de um TCI. Um vem e vem num bairro. Você vai ver os milagres que o Senhor fazendo. Isso renova a gente. Renova, tá? Sai com algum comportor de vez em quando, né? Faz uma missão família, né? Projeto Vem Ver, e se nada disso você tiver oportunidade, de vez em quando, né, vamos organizar, vamos coordenar uma ida para o CEAP. O CEAP agora está em Jundiaí, está tão pertinho, não é isso? Então pode ir para Jundiaí ou pode ir para Lorena, sabe? Nós podemos passar um final de semana ali. E ali nós vamos ter contato com as pessoas nas ruas. Irmãos, isso nos renova. Sabe por que eu digo isso? Para não deixar o seu poço ser entulhado. Não deixe Satanás entulhar seu poço. Você está envelhecendo.
né? Você, em vez de amar tanto a palavra do Senhor, você não sabe por que você não tem mais tanto prazer em ouvir a palavra do Senhor. Você já fica enojado, já fica cansado, fica, né? Não tem mais aquele frescor de vida, porque você está com o poço entulhado. No começo você era ávido pela palavra, onde havia palavra você estava correndo atrás, agora já não tanto. Irmão, isso é sinal e sintomas de que Satanás está entulhando o seu poço. Vai se renovar, vai pregar evangelho, vai nas ruas, é isso? Vai ter contato, vê os milagres que o Senhor faz com as pessoas. Isso nos renova, tá bom? Ó Senhor Jesus. Então, puxa vida, o meu tempo está terminando, então vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Aqui, ó. Então, tornou Isaac a abrir poços, né? Tal. E Jesus, irmãos, ele é a palavra que veio ao mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Veio para o que era seu e os seus não o conheceram. Isso está em João capítulo 1, versículo 10 e 11. Isso quer dizer, irmãos, o mundo luta contra nós. Você está produzindo muito fruto para o Senhor, aí o mundo vem lutar contra você, resiste você e você desanima, entulha os seus poços, faz com que você perca o frescor da vida. Irmãos, quando o Senhor mandou os 70 discípulos para pregar o evangelho, ele advertiu que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí ele diz assim: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Lucas 10, versículos 1 a 3. Isso quer dizer o quê, irmão? Nós não estamos indo para uma terra amiga, não. Nós estamos em uma terra em que o povo tem inveja de nós. Então nós estamos contra tudo e todos. Nossos poços constantemente podem ser entulhados pelo inimigo de Deus. Irmão, vamos manter nosso poço sempre desentulhado, tá? E, ó Senhor Jesus, então, na luta, né, pela conquista da terra prometida, irmão, nós também teremos todo tipo de oposição, dificuldades e as coisas do mundo tentando entulhar o nosso poço de água para morrermos no deserto, porque sem água você morre. Você quer ver a igreja toda morta? Agora que estamos ganhando vida, mas se Satanás conseguir entulhar um poço aqui, outro poço ali, outro poço ali, bom, daí a pouco todos nós ficamos sem força, desanimados, certo? Então, irmãos, vamos dar uma lida em Números 21? Números 21. Não, temos que vencer essa luta, não vamos perder não, né? Números 21, versículo 16. Dali partiram para Beer, este o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Ajunta o povo. Agora vamos ajuntar todos nós, o Senhor vai nos dar água. Como nós vamos dar água? Versículo 17. Então cantou Israel este cântico, né? Vamos cantar todos juntos. Brota o poço, né? Entoai-lhe cânticos. Irmão, vamos pedir para o Senhor fazer brotar de novo o poço que está em mim, que era cheio de águas correntes, havia nascente de água, mas agora está entulhado. Alguma coisa me entulhou, alguma coisa me trouxe desânimo, alguma coisa tirou meu frescor pela palavra, minha aspiração com a corça pela corrente de águas vivas. Alguma coisa aconteceu que eu fiquei sem forças, desanimado. Então, irmãos, vamos todos cantar esse cântico. Brota o poço, brota o poço. Vamos pedir para o Senhor fazer brotar de novo o nosso poço.
poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com cetro, com seus bordões. Irmãos, os líderes têm que dar exemplo. Os líderes começam a cavar eles primeiro, aí todo o povo vai cavar. Por isso, irmão, não vamos deixar que o inimigo venha na hora mais importante, irmãos. Nós vamos avançando para todos os continentes, vem entulhar nossos poços, né? Vem nos criar indiferença à palavra, tira nossa aquela aspiração, né, pela corrente das águas, como a corça, né, aspiração por Deus vivo. Irmãos, não podemos perder esse frescor. Vamos pedir para o Senhor, vamos brotar, fazer brotar o poço de novo. E principalmente os príncipes do povo, principalmente os nobres do povo, tem que dar exemplo. Vamos fazer primeiro. Por isso que eu falei para os cooperadores, os irmãos líderes, voltarem para o PAC de novo. Vamos voltar para o PAC? Vamos renovar a gente, porque com o tempo a gente envelhece, tá? E os irmãos e irmãs das igrejas, vamos nos organizar, irmos para o PAC, para o CEAP. Vamos para o CEAP final de semana? Vamos lá, que acho que não teve um irmão que fala, eu fui para o final de semana para o CEAP e não ganhei nada. Eu não acredito. Todos nós somos renovados, né, quanto a isso. Então, bom, aí então... Bom, vamos terminar, vai. Eu ia terminar assim, mas ainda preciso terminar o finalzinho aqui, peraí. 26, capítulo 26. Versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsando do vosso meio? Né? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Olha só, Abimeleque, rei de Gerar, e com seu amigo, e ainda com o comandante do seu exército. Irmãos, é a maior comitiva de um estado filisteu, certo? E se encontrar com uma pessoa civil, se encontrar com Isaque, parece demais. Porque essa comitiva de um estado forte filisteu iria procurar um Isaque, né? Então, irmãos, isso mostra, irmãos, que Isaque representa um estado maior. Isaque representava que estado? Ele representava o reino dos céus. Você pode não ser nada aqui na terra. Você pode ser um João ninguém aqui na terra. Mas se você trabalha para o Senhor, se você serve o Senhor do Deus vivo, você anda na sua presença, você faz a vontade dEle, você sabe que você é um representante do reino dos céus? Você é importante. Vai chegar uma pessoa, as pessoas brincam com você, zombam de você, ser um João ninguém entre eles, tal, mas de repente, quando surge um problema na vida dele, quem que ele vai procurar? Ele vai procurar você. É ou não é? Então, irmãos, por isso não vamos viver como Ló, tendo mau testemunho ali, depois ninguém ouve ele. Irmão, nós vamos viver com retidão no coração, né? Vamos viver servindo ao Senhor e todos reconhecerem que eu sou um que serve ao Senhor. Eu tenho um Deus que não, né, um Deus dos céus, e eu represento uma outra nação. Eu represento, né, a igreja onde está, nós somos a embaixada do reino dos céus, não somos dessa terra. Por isso que aqui a terra manda, né, comitiva do estado para se encontrar conosco. Aí ele vai dizer assim: vimos claramente que o Senhor é contigo, né? Eu preciso fazer aliança com você. Eu preciso que você me ajude. Meu casamento está acabando.
a minha vida está acabando, meus filhos todos indo para o mau caminho, eu não sei o que eu faço, né? Tal, eu vejo que o Senhor é com você, eu quero que você ore por mim, você me ajude. Já aconteceu isso na sua vida? Espero que sim, né? Tá. Aí então faz aliança, né? E no fim ele fala assim, versículo 29, jura que não nos farás mal, porque também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. O mundo declarou a Isaac, tu és agora o abençoado do Senhor. Já pensou você ser reconhecido nesse mundo assim? Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram o servo de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Irmão, vamos agora, irmão, cavar esse poço, fazer brotar de novo. Aqueles corações já estão entulhados, vamos renovar-nos. Irmão, no final das contas nós vamos dizer: achamos água. E ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Por isso, irmãos, de relance eu vou comentar, irmãos, por isso que Abraão, quando mandou buscar Rebeca na terra dos seus pais, lá em Arã, buscar uma esposa para Isaac, ele não queria que Isaac tomasse uma das cananitas que adoravam ídolos, né, que adoravam deuses falsos, para não desviar o coração de Isaac do Senhor. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Vocês são jovens, daqui a pouco vêm na idade de casamento. Irmãos, não procurem, né, por esposa pessoas que vão te desviar o coração de servir ao Senhor. Isso vai trazer muita amargura para os seus pais. E nós queremos, irmãos, que as pessoas com quem casamos nos ajude a servir melhor o Senhor. E a pessoa com quem nós casamos seja um que me ajude a amar mais ao Senhor, né? Quando eu estou desanimado, me anima. Quando eu estou com o poço entulhado, ele me ajude a desentulhar o poço, me mantenha um coração sempre, né, fresco, puro, para servir ao Senhor. Assim, irmão, esse casamento terá valido a pena, tá bom? Então, essas são as palavras de hoje. Amém. Jesus é o Senhor.